Pai. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 2. Primeira Samuel, capítulo de número 2. Versículo de número 30. Amém? Todos encontraram? Amém? Que diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Amém? Pode se assentar. No capítulo de número 1 de 1 Samuel, nós vemos uma narrativa bíblica a respeito de Ana, mulher que era estéril, que não conseguia gerar filhos para o seu marido Eucana, e aquilo afligia muito aquela mulher, porque Penina, a outra mulher do seu marido, a maltratava, a envergonhava, por ela não conseguir gerar filhos para Eucana, e ela se entristecia muito com isso. Então, indo até Siló, aonde ficava o tabernáculo, aonde o sacerdote Eli com seus filhos ministravam, ali Ana se derrama aos pés do Senhor, pedindo ajuda, pedindo o seu auxílio, pedindo o seu socorro e pedindo um filho. E o Senhor, ao ver aquela mulher orando, ao ver aquela mulher clamando, suplicando ao Senhor, intercedendo ao Senhor por um milagre, o Senhor a ouve, e ela consegue conceber o seu filho, Samuel. E ela, ao receber o filho da parte de Deus, Samuel, ela declara com seus lábios que aquele menino, quando ele desmamasse, ele seria totalmente dedicado à vontade de Deus, ele seria totalmente dedicado à obra do Senhor, ele seria totalmente dedicado ao serviço do tabernáculo. E quando aquele menino ele desmama, já chega numa idade um pouquinho avançada, assim Ana faz, e entrega o seu filho a Eli, para que Samuel pudesse ali poder fazer a obra do Senhor, poder prestar um serviço ao Senhor, poder prestar um culto ao Senhor. E ali Eli abençoa aquela família, porque aquela mulher teve um grande ato de fé, e ela entrega o seu filho, que ela tanto desejava e almejava, e ali Eli abençoa aquela família, e Ana consegue ter mais 3 filhos homens e mais 2 meninas. E um pouquinho mais adiante, a palavra do Senhor vai nos dizer que Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, já jovens de Eli, eles também prestavam serviço no tabernáculo. E uma das funções que eles tinham no tabernáculo era exatamente oferecer os sacrifícios que os israelitas vinham oferecer ao Senhor. Mas o que eles faziam? No momento que aquela oferta, aquele sacrifício estava sendo colocado no altar para adoração a Deus,
eles pegavam garfos e eles no altar do Senhor, eles tiravam um pedaço de carne e exigiam aquela oferta que era totalmente dedicada ao Senhor, para que eles pudessem usufruir, para que eles pudessem comer daquele sacrifício. E eles faziam isso de uma forma frequente, contínua. E não só isso eles faziam, eles também se deitavam com outras mulheres, com várias mulheres eles se deitavam. E o seu pai, Eli, fica sabendo de tudo isso, de tudo aquilo que eles estavam fazendo, envergonhando, manchando o ministério, manchando o nome do Senhor, agindo daquela forma e daquela maneira. E ele adverte os seus filhos: vocês não podem fazer isso, vocês estão desprezando o Senhor, tratando a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e o Senhor não se agrada disso. Mas só que os seus filhos não deram ouvido ao seu pai, eles não deram ouvidos, e eles continuaram fazendo. E qual foi o posicionamento de Eli a esse respeito? Nada. Ele simplesmente falou, ele simplesmente advertiu seus filhos com palavras, mas ele não puniu seus filhos por estar tratando as coisas sagradas do Senhor de uma forma totalmente errônea, desprezando a obra do Senhor. Então, Deus envia um homem para falar com Eli. E isso é muito interessante, porque Deus sempre levanta alguém com uma palavra diretamente do coração dele para falar, para advertir. Então esse homem, ele surge do nada, aqui na palavra, um homem de Deus, nem o nome dele é citado. E aquele homem com total poder do Senhor, autoridade do Senhor, ele chega no sacerdote, o sacerdote que ministrava perante o Senhor, e ele chega com total ousadia, cheio do poder de Deus, e adverte Eli que aquilo que o Senhor tinha proporcionado a ele fazer, não só ele, mas como a sua descendência em servir perante ao Senhor, estava sendo destruída pelo seu ato de desprezo ao Senhor, em ver os seus filhos cometendo tal coisas e ele não fazia absolutamente nada. Então o Senhor lhe dá essas duras palavras para Eli: longe de mim você continuar nesse ministério. Era para você continuar me servindo, era para os seus filhos continuarem me servindo, mas longe de mim tal coisa. Vocês não irão mais servir perante mim, porque vocês estão me tratando com desprezo. Mas eu vou honrar quem me honra, e aquele que me despreza, eu vou tratar agora com desprezo também, porque não está valorizando, não está me valorizando aquilo que eu confiei em suas mãos, mas eu vou levantar uma outra pessoa, segundo o meu coração, que tem os meus pensamentos, para fazer a diferença. Aquilo que era para você fazer, eu vou levantar uma outra pessoa para fazer no seu lugar. Eli era um homem ungido por Deus, um homem que foi separado para fazer a obra do Senhor, mas Eli perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus, Eli perdeu a essência, Eli perdeu o temor, Eli perdeu o poder de Deus que estava sobre a sua vida. Ele perdeu tudo. Ele vivia só de uma forma aparente, indo ali no tabernáculo, abrindo as suas portas, mas o seu coração não estava mais voltado para o Senhor. Ele era como aquilo que o Senhor Jesus vai falar para os fariseus: um sepulcro caiado, uma aparência sacerdotal, com as suas vestimentas, com seu turbante,
né, com as pedras sacerdotais em seu peito, mas era somente uma maquiagem muito mal feita, que escondia aquilo que estava em seu coração, que era a morte espiritual. Não havia mais relacionamento com o Senhor, não havia mais o temor ao Senhor, e por isso aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, ele perdeu. Ele não ia ter mais aquilo. Então o Senhor agora ele levanta um homem, um menino ainda, né? Samuel, para fazer a diferença agora. O Senhor chama Samuel. Quando Samuel ministrava ali, ajudava Eli, Deus à noite chama Samuel. Então ele levanta e vai até Eli. O Senhor me chamou, ele falou: não, eu não te chamei, volte para a cama e durma. Depois de novo, Deus mais uma vez chama ele: Samuel. E ele ouve, e ele corre até Eli. O Senhor me chamou, ele disse: não, eu não te chamei. E assim pela terceira vez acontece. Então Eli percebe: não, é Deus que quer falar com você. Então quando o Senhor mais uma vez te chamar, diz: eis-me aqui, Senhor, pois o teu servo ouve. E assim ele fez, pois Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor. E ali o Senhor chama ele, e ali começa o seu chamado profético, para fazer a vontade do Pai. E Samuel sempre crescia mediante o Senhor, e crescia mediante o povo, porque ele não se corrompeu juntamente com os filhos de Eli, porque ele poderia muito bem ter se corrompido, ele poderia ter muito bem seguido o exemplo dos filhos de Eli, aquilo que eles estavam fazendo, mas só que não, ele não agiu dessa forma. Mesmo menino, ele fez a diferença. Então o Senhor ali chamou realmente alguém que estava disposto a buscar, alguém disposto a servir ao Senhor de todo o seu coração e realmente dedicar toda a sua vida ao Senhor. E o que você quer dizer com isso, irmão? Depois de toda essa palavra, de todo esse texto que você acabou de resumir para cada um de nós, é que o Senhor tem chamado cada um de nós para fazer a diferença. O Senhor todos os dias tem chamado o meu e o seu nome. Vivemos numa época onde um sistema religioso está totalmente corrompido, perverso e distorcido. E muitos têm caído nesta armadilha. Muitos têm caído. Muitos têm achado que o evangelho é oba-oba, é de qualquer jeito, é de qualquer forma, e muitos têm sido influenciados por uma doutrina totalmente mentirosa, que o Senhor ele te ama de qualquer forma, de qualquer jeito, seja do jeito que você é. Não é assim, não é esse o evangelho que nós conhecemos, pois o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, ela vem nos exortando e mostrando o caminho que nós devemos andar e seguir, em verdade, obedecendo ao Senhor, não vivendo de qualquer forma, não vivendo de qualquer maneira, não, mas o Senhor nos chama para algo poderoso e grandioso. Então todos os dias o Senhor tem nos chamado, e eu sei que o Senhor tem te chamado também. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem gritado e falado o seu nome, mas por muitas vezes nós não damos ouvidos e não nos atendemos à voz do Senhor, e todos os dias o Senhor nos chama, porque Ele quer nos levantar para fazer a diferença, para que nós venhamos ser ungidos por Ele, para que nós venhamos ser cheios do poder dEle, cheios do Espírito Santo. O Senhor quer levantar um remanescente santo, um remanescente que se dedica por inteiro a Ele, que ele não se prende às coisas desta vida, deste mundo, mas ele se dedica somente, unicamente, exclusivamente ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer. Ele quer levantar um exército poderoso, um exército que serve a Ele, um exército que não perdeu a sua essência.
Você já conversou com uma pessoa cheia do poder de Deus? Ela é muito diferente. Você sente a essência de Deus, o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas por quê? Porque ela se dedica por inteiro. Ela ora, ela fala com Deus, ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor, e você percebe isso. Mas você também percebe quando a pessoa não tem relacionamento nenhum com o Senhor. Não há palavras, não tem um poder, não tem a autoridade do céu sobre a sua vida. E você percebe isso, que ela está vazia, seca, estéril, espiritualmente. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, eu me peguei pensando em Maria, quando Maria carregava Jesus ainda em seu ventre. Aquela mulher carregava o próprio Deus em seu ventre. Quando ela chega e fala com Isabel, uma única saudação que ela deu, o menino João Batista já foi cheio do Espírito Santo. Só a saudação que Maria deu a Isabel, ela foi ali cheia e revestida, ela sentiu o poder do Senhor sobre a sua vida, e João Batista começou a se mexer no seu ventre também, porque aquela mulher carregava o próprio Deus em sua vida, no seu ventre. E da mesma forma é na minha e na sua vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas percebem, vê que nós somos diferentes, vê que nós temos um relacionamento com o Senhor, eles veem que nós temos uma comunhão com o Senhor, e o Senhor quer levantar a minha e a sua vida, irmãos, para fazer a diferença. O Senhor quer levantar Samuéis aqui nesta noite, para fazer a diferença. O Senhor quer levantar um remanescente santo, ungido, para fazer a diferença sobre esta terra. É isso que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Porque tem muita gente que não quer servir ao Senhor. Tem muita gente que não quer mais o poder de Deus sobre a sua vida. Ele já se acostumou a viver sem a presença do Senhor. Não há mais verdade. É só um discurso vazio com palavras. Mas a pessoa ainda não tem uma vida derramada aos pés de Cristo. E é isso que o Senhor quer da mim e da sua vida, que nós venhamos nos derramar aos pés do Senhor, todos os dias, nos humilhar diante da sua presença. Não viva mais sem um óleo sobre a sua cabeça, irmãos. Muitos de nós já se acostumamos a viver sem a presença do Pai, sem o óleo do Senhor sobre as nossas vidas. Já nos acostumamos a viver assim, ó, frio, mornos, indiferentes, insensíveis. Não é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Mas Ele quer nos revestir do seu poder, da sua glória. Então busque isso todos os dias. Queira isso. Seja a sua obsessão. Seja. Uma vez o pastor, há muito tempo atrás, ele trouxe aqui uma ilustração. Eu não sei se ele vai lembrar ou se a igreja vai lembrar, mas eu gravei no meu coração essa ilustração que o pastor disse. E faz muito tempo. E fez todo sentido para mim. E o pastor disse uma ilustração que havia numa cidade um homem muito sábio. E tinha um rapaz que queria também ser sábio. E ele chegou até esse homem e disse: eu quero a sabedoria que você tem. Então ele levou esse rapaz até um rio. Pegou a cabeça dele e colocou ele debaixo da água. E segurou ele durante um tempo. E aquele rapaz começou a ficar agoniado. Então aquele homem subiu ele e perguntou: o que você quer? Eu quero a sabedoria que você tem. Ele jogou de novo. E segurou durante mais um tempo. E aí ele subiu e o rapaz ainda meio sem fôlego: o que você quer? Ele:
eu quero a sabedoria que você tem. Ele jogou de novo e segurou por mais tempo. E segurou. E aquele rapaz começou a se debater, já não aguentava mais. E aí aquele homem subiu, ele novamente perguntou: o que você quer? Ele falou: eu quero ar, eu quero ar, eu quero ar. Ele sentiu a dependência do ar. E o que o pastor quis dizer e passar para nós? Que da mesma forma que aquele rapaz, ele quis ar, é da mesma forma que nós devemos almejar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. A mesma agonia que ele sentiu quando ele subiu, que ele queria ar, é o mesmo desejo que nós temos que ter pela presença do Pai. Porque se não for o mesmo desejo, a mesma vontade, irmãos, qualquer coisa nos afasta. Qualquer coisa faz com que nós venhamos perder o foco. Então o Senhor quer nos levantar, irmãos, para fazer algo diferente. Eu lembro de uma época da minha vida, nossa, como eu buscava a presença de Deus. Como eu ansiava para ser cheio do Espírito Santo. Propósitos nas madrugadas. Fazíamos orações na igreja só em prol para ser cheio do Espírito Santo. Nós queremos o seu poder, Senhor. É isso que nós queremos. É isso que eu almejo. É isso que eu mais quero. Eu não quero ouro, eu não quero prata, mas eu quero a tua presença comigo. Aonde eu estiver, eu quero sentir ela aqui, ó, em meu coração, que ela venha a ser real na minha vida. E nós buscávamos de uma forma incessante essa presença. Nos derramávamos. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele derramava da tua presença. E nós não éramos apenas cheios, mas nós transbordávamos da presença do Senhor. Nós não queríamos mais nada nessa vida, mas unicamente ser cheios do Espírito Santo. Então que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, buscar isso. Pois o Senhor quer realizar maravilhas através de nós, irmãos. De cada um aqui. Então levanta-te. Se alguém em nosso meio, se alguns em nosso meio se encontra caído, sem força, que o Senhor te conceda força à presença. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é somente, eu não tenho um cargo na igreja, eu não prego, eu não louvo. Não, irmãos, é para a sua vida, é para o seu dia a dia. E isso faz toda a diferença, na minha e na sua vida. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Para servir ao Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós tivemos uma aula na EBD e ontem eu e o Mateus comentávamos sobre a igreja de Atos. Quando a igreja de Atos levantou os diáconos para servir à mesa, um trabalho tão simples, mas levantaram homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Algo tão simples, né? Servir às mesas, mas eles escolheram homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Então é algo que nós devemos almejar e querer de todo o nosso coração. Que nós possamos ser como Samuel, que cresceu diante de Deus e diante dos homens também. Cresça diante de Deus, irmãos. Cresça diante de Deus. Porque João Batista, ele foi grande diante de Deus. Foi para isso que ele foi chamado, para mostrar o caminho, para falar de Cristo, mas ele foi grande diante de Deus. Possa ser que aos olhos humanos, você seja tão pequeno, passe até desapercebido, mas quando o Senhor olhar para você, Ele vai olhar, esse é grande diante de mim. Ele não é grande diante dos homens não,
mas Ele é grande diante de mim, Ele está sempre diante do meu altar, buscando a minha presença e fazendo a minha vontade. Então que nós venhamos ser grande diante de Deus, irmãos. Buscar mais dessa presença gloriosa. Não perca a sua essência, não. Não perca a essência. Que nós venhamos ter a fragrância de Cristo em nossas vidas. Que as pessoas não ver as nossas vidas, mas veja Cristo em nós. Cristo em nós, irmãos. A esperança da glória, diz Paulo. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre a mim e sobre a sua vida. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir todos os dias de nossas vidas. Queira isso. Busque isso. Ore por isso. Que com certeza, irmão, você vai querer mais e mais. Porque é algo que é insaciável. Então busque mais da presença do Senhor. Se ainda há algo que te impede, fale com Deus. Peça perdão ao Senhor. Porque por muitas vezes o que nos impede de buscar mais a Deus são os nossos pecados. Isaías vai dizer isso, que são os nossos pecados que faz separação entre nós e o Senhor. Então por muitas vezes a barreira que nos impede de nos chegarmos mais ao Senhor é o pecado. São os nossos pecados, irmãos. Então quando nós nos confessamos diante do Senhor, essa barreira ela cai. E nós nos achegamos mais ao Senhor. Então, que o Senhor esteja perto de você. Perto. É tempo de nós buscarmos mais. Pare de olhar para as coisas desta vida. E busque as coisas que são do alto. Busque as coisas celestiais de Deus. Junte tesouros nos céus, não aqui na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Não, mas busque juntar tesouros nos céus. Granjeie isso para a sua vida. Peça para o Senhor. Eu já disse aqui outras vezes, mas é uma frase que eu também carrego no meu coração, de Jonathan Edwards. Senhor, ó Deus, grave os meus olhos na eternidade. Que os nossos olhos estejam gravados lá. Em Deus, em Cristo, não aqui nessa vida, irmãos. Para que nós não venhamos perecer pelo caminho. Ficar aí pelo deserto, como aquele povo rodeou durante 40 anos. E não encontrou descanso. Não desfrutou da terra prometida. Que eles tanto queriam. Mas que nós venhamos, irmãos, buscar ao Senhor. Então disponha o seu coração. Porque Jeremias se dispôs, Esdras se dispôs a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Dispôs em seu coração isso, irmãos. Temos vivido num tempo de frieza. Temos vivido num tempo de mornidão espiritual. Temos vivido nesse tempo a qual nós gastamos tanto tempo com outras coisas. Mas temos nos esquecido do primordial, que é buscar mais ao Senhor. Irmãos, se o coração de vocês ainda está endurecido, por mais que seja pregada a palavra, com todo respeito aos irmãos, vocês vão sair daqui, chegar em casa e vão dizer: é mais um sermão. Foi mais uma palavra que eu ouvi. Mas se você quebrantar o seu coração e ouvir a voz de Deus nesta noite, e você realmente crer na palavra que está sendo pregada, e falar: sim, Deus, é verdade, eu tenho negligenciado a minha vida com o Senhor, então me ajuda, para que eu venha ser cheio do Espírito Santo, para que eu venha ser segundo o seu coração, ó Deus. Tira esse coração meu de pedra e coloca um coração de carne, sensível à tua voz,
Porque quando nós fazemos isso, irmãos, o Senhor irá agir na minha e na tua vida. E de todo o nosso coração nós iremos buscar ao Senhor. E o Senhor irá derramar sobre a sua presença do seu fogo santo, o fogo purificador, sobre as nossas vidas, para que os nossos corações voltem a arder mais uma vez por Ele. E que nós venhamos ter um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus e com o nosso Pai. É tempo de nós buscarmos mais ao Senhor. Se dedique mais. Assim como Ana dedicou toda a vida do seu filho, e assim ele cumpriu toda a sua vida ao serviço ao Senhor, dedicado ao Senhor. Faça o mesmo, irmãos. Se dedique ao Senhor todos os dias da vida de vocês. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém? Que os irmãos possam ter compreendido, que o Espírito Santo de Deus possa gravar cada palavra que foi dita em seus corações e que nós possamos ser não somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe.